Muito bem. Nós começamos na nossa primeira aula a falar aí, né, da secreção ácida gástrica. Nós já falamos um pouquinho, vamos continuar entendendo aí bem essa parte da secreção, para depois a gente colocar aí as patologias e o tratamento. Então, nós temos aqui o fundo do estômago, né? Aqui nós temos o antro, né? E essa região aqui é chamada de corpo. Né? Essa região do corpo, onde nós temos as principais células secretoras, né? A célula parietal, aonde a célula é responsável pela secreção do ácido. Professor, você vai disponibilizar os slides, por favor? Vou sim. A produção de ácido, tá? E a produção do fator intrínseco. O fator intrínseco, nós comentamos na nossa última aula, ele é secretado pela mesma célula de secreção de ácido, e o fator intrínseco, ele tem uma função importante, né, que é na absorção de vitamina B12. Né? Aí nós temos aqui na porção do antro a célula G, né, que é produtora de gastrina, e veja, é a única célula que secreta em direção à circulação, né? Ela secreta para circulação. E temos as células epiteliais superficiais, que secretam o nosso muco, que é o revestimento, né, que gera o revestimento de toda a mucosa gástrica. Nós temos um esfíncter aqui, né, o esfíncter esofágico inferior, desculpa, e o esfíncter epilórico, né, que separa aqui o estômago do duodeno. Depois a gente vai falar em refluxo, né? E o refluxo está relacionado com esse esfíncter. Ok? Muito bem. O estômago, gente, ele é formado por muitas pregas, né? E essas pregas, elas podem se expandir, e elas se expandem em até 20 vezes o tamanho normal delas. Veja que ela pode ir de um volume de 50 ml para 1000 ml. Então, o estômago ele pode se expandir, né, em razão dessas pregas. Tá? Essas criptas, tá? Aqui já é mais biologia, histologia, né? Vocês devem ter visto isso, né? Onde existem essas criptas, e ao longo dessas criptas estão aí as glândulas gástricas, né? Onde nós temos a parietal, que é a produtora de ácido e de fator intrínseco, né? As células principais aqui que secretam o pepsinogênio. Bom, aqui dá para ver bem o esfíncter esofágico inferior e o esfíncter pilórico. Muito bem.
as criptas. A região superior das criptas, células da mucosa do cólon secretam o muco. Esse muco, a gente já comentou um pouquinho sobre ele é rico em proteínas, mucinas, né, e bicarbonato. E esse muco, ele tem a propriedade, ou a característica, né, de formar como fosse um gel. E esse gel, ele vai revestir a mucosa toda do estômago, protegendo a mucosa, principalmente aquelas áreas onde ocorreu algum tipo de lesão. É importante a gente comentar que esse muco, tá, ele é estimulado principalmente pela ação de prostaglandinas, tá? Prostaglandinas. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram inflamação em fisiopatologia? Acho que já sim, prof. Tivemos sim. Sim, professor. Cascata inflamatória. Isso. Então, vocês lembram da síntese das prostaglandinas? Lembram como ela é formada? Aí já lembra. Lembrar a gente não lembra, prof, mas a gente conhece. Lembrar não lembro, né, professor? Mas eu sei que foi dado, né? Isso aí. Então, vamos lá. Lembro que existe lá a lesão da célula, a liberação de fosfolipídios, né? A ativação da fosfolipase. A fosfolipase degrada esses fosfolipídios, dando origem ao ácido araquidônico. Ouviram falar já? O ácido araquidônico? Sim, prof. Sim. E aí, esse ácido araquidônico, ele é metabolizado pela enzima ciclooxigenase, dando origem aos prostanoides, as prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos. Ok? Já lembraram isso? Sim. Ok. Então, essas prostaglandinas, tá, vêm aí dessa COX, né, dessa ciclooxigenase. Então, no estômago, nós temos uma ciclooxigenase, que nós chamamos de COX constitutiva, né, porque faz parte do estômago, fisiológica, e ela que estimula a produção, ou que ela que faz a secreção, né, a síntese, assim melhor dizendo, das prostaglandinas. Então, nós temos sempre essa produção de PG a nível gástrico, e ela estimula a produção desse muco. E, ao mesmo tempo, a prostaglandina também diminui a produção de ácido. Então, as prostaglandinas, elas são protetoras gástricas, né? Protetoras gástricas, porque aumentam o muco e diminui a produção de ácido. Muito bem. Nós vamos ter, em farmacologia, se não me engano, na clínica 2, a gente vai falar de anti-inflamatórios. Né? E, falando em anti-inflamatório, a gente vai falar um pouquinho também no nosso próximo assunto, que é
é respiratório, a gente vai falar dos leucotrienos, tal, que é uma outra via do ácido araquidônico. Bem, por que eu estou falando disso? Porque os anti-inflamatórios não hormonais, esses anti-inflamatórios que a gente normalmente usa aí, né? É diclofenaco, ibuprofeno, esses anti-inflamatórios, o mecanismo de ação deles é inibir a COX, inibir a ciclooxigenase. Por quê? Porque no processo inflamatório, nós temos a indução de uma COX, que é chamada de COX-2. Ela só é produzida, ou melhor, esse só entre aspas, tá? Por enquanto vai ser só, depois a gente vai ver que tem as suas exceções. Essa COX-2, ela é da inflamação. Então, o anti-inflamatório, inibindo essa COX, inibe a produção desses prostanoides na inflamação, cessando o processo inflamatório. Muito bem. O que isso tem a ver com o nosso estômago? É que os anti-inflamatórios, eles não conseguem ser seletivos. Eles não conseguem diferenciar a COX da inflamação da COX constitutiva, que está no nosso estômago, e acaba inibindo todas as COXes. E ao inibir essa COX constitutiva do estômago, você perde essa prostaglandina no estômago e você perde aí essa proteção gástrica. É por isso que anti-inflamatórios levam a problemas gástricos. Por isso que a gente alerta sempre, né? O uso de anti-inflamatório pode produzir úlceras, gastrites, né? E o paciente que está com uma úlcera, que está com a gastrite, ele tem que evitar o uso desses anti-inflamatórios, porque senão ele vai piorar. Tudo bem, gente? Entendi. Professor, Oi. Mesmo com o ajuste da dose, ou se a pessoa se alimentar antes, ainda assim vai prejudicar. Vai prejudicar sim. Tá? Porque ele vai perder essa proteção. Tá? O correto é não utilizar. Tá? Evidentemente, existem casos em que o paciente precisa utilizar, né? Então, aí você precisa adotar medidas de suporte, né? Que são os fármacos que a gente vai comentar já, que inibe a secreção de ácido, tá? Mas o ideal é não utilizar. Tá? Tudo bem. E esse muco, gente, então, ele é importante para esse revestimento. E ele adere à mucosa. Esse muco aí, gente, eu já comentei também na outra aula, que ele é insolúvel na grande maioria dos nossos solventes. Mas tem um que solubiliza ele, que é o álcool. O álcool solubiliza esse muco. É por isso que quando você toma umas e outras, né, no outro dia você acorda com aquele gosto ruim, né, com dor de estômago, principalmente se bebeu sem estar com o estômago protegido, né, com alimentação. Por quê? Porque o álcool solubiliza esse muco e tira a proteção da mucosa. E aí o ácido vai agredir a mucosa. Tá? Então, toma muito cuidado. O álcool prejudica a mucosa gástrica.
ok? Uma outra coisa, existem várias origens aí, vários fatores, né, que levam a úlceras. E hoje, um dos grandes fatores aí em causa é a presença no estômago da bactéria Helicobacter pylori, H. pylori, né? E essa H. pylori, ela está localizada no muco. Ela fica localizada nesse muco protetor. Então, E ela, a bactéria que está no muco causa problema de estômago? sim. E por quê? Porque essa bactéria, além de várias outras coisas que ela secreta e que pode gerar irritação gástrica, a gente vai ter uma aula só dela, né? Essa bactéria, ela consome, ela se nutre, tá, desse muco. Então, ela acaba corroendo esse muco. E a hora que ela corrói, que ela consome esse muco, ela abre o quê? Ela abre um caminho da luz gástrica até a célula epitelial, até a célula da mucosa. E o ácido ele começa a penetrar por aí. E aí começa a agredir e pode dar a úlcera. Certo? É por isso que hoje se faz muito, né? Quando se faz a endoscopia, já se faz a biópsia para se fazer a pesquisa, né, de presença de H. pylori. Porque se tiver H. pylori, não adianta você só tratar a úlcera, você tem que erradicar a bactéria. Porque se você tratar uma úlcera de causa da H. pylori, tá? Você vai voltar a ter essa úlcera em muito pouco tempo. Então, o que precisamos é erradicar H. pylori. Ok? Então, veja a importância desse muco, tá, gente? É muito importante como um protetor. Beleza? Beleza, prof. Eu cheguei a comentar também com vocês, e vou reforçar agora, mais um pouquinho. Como eu disse ainda há pouco, alguns pacientes precisam fazer uso de anti-inflamatórios. Principalmente pacientes com gota, pacientes com artrite, né? Esses pacientes que têm muita dor e precisam fazer o controle disso daí com anti-inflamatórios. Pensando nesses pacientes, a indústria farmacêutica sintetizou uma prostaglandina sintética semelhante à PGE que nós temos no estômago, com o objetivo de você administrar essa PG que está sendo inibida pelo anti-inflamatório. E aí você estaria fazendo a reposição dela. E aí você protegeria a mucosa gástrica. Então, essa ideia foi ótima. Dá resultado? Dá, lógico. Tá? Esse remédio para o estômago, ele é bom? É ótimo. Só que eles não contavam que essa mesma prostaglandina gera contração do útero, principalmente o útero gravídico, e levando a aborto. Daí, então, as pessoas começaram a usar muito esse fármaco como abortivo, em vez de usar com a indicação principal. E aí ele foi proibido, tá? É proibido. Hoje nós
encontramos ele? Encontramos em alguns hospitais. Aqui em Santos, você encontra no Guilherme Álvaro, sobre a guarda, tá, de uma farmacêutica. Se eu não me engano, aqui no Guilherme Álvaro, quem é a guardiã dele é a professora Marlise. Vocês conhecem já a Marlise? Não, prof. Ela vai dar aula de farmacotécnica para vocês. Excelente pessoa. Então, é usado para quê? Para indução, né? De um parto, para indução de um aborto, né? É que você precisa induzir, né? Então, ele é usado para isso hoje, mas muito controlado. Você não encontra isso em farmácias, está proibido. Embora tenha aí um câmbio negro disso aí, né? Vindo via Paraguai, essas coisas todas. Bom, então, esse medicamento é o famoso Citotec, né? É o misoprostol. Excelente fármaco, tá? Se não houvesse essa contraindicação, seria, assim, excelente fármaco para ser utilizado no controle desses efeitos colaterais provocados pelos FINES. Ok? Ok, prof. Muito bem. Mais profundo, encontra-se as glândulas gástricas, né? Lá nas nossas criptas, né? Essas células, então, nós temos as células principais, secretam o pepsinogênio e o precursor da pepsina, né? Quer dizer, o precursor, não, o pepsinogênio é o precursor, né? A pepsina. O pepsinogênio, ele é secretado principalmente quando você tem aí uma alimentação, principalmente proteica. O pepsinogênio, ele é secretado na presença de ácido, ele vai ser ativado em pepsina. E aí, a pepsina é uma enzima proteolítica, né? Ela vai começar a digerir essas proteínas. E também nós vamos ter as células parietais que secretam o hidrogênio para a formação do ácido clorídrico e o fator intrínseco que nós já comentamos, que é o responsável pela absorção de B12. E nós temos também ainda a célula G, que secreta o hormônio gastrina. Lembram que a gastrina é a única substância secretada por essas células todas que vai para o sangue. A gastrina não vai para a luz gástrica, por isso que ela é considerada um hormônio. Ela vai para o sangue e através da circulação é que ela alcança de novo, ela retorna ao estômago a nível circulatório e vai agir sobre as células parietais como estimulante da secreção de ácido. Ok? E eu disse na última aula o que controla a secreção da gastrina. Vocês lembram? O que controla a secreção de gastrina? Claro que a gente lembra, professor, mas se você quiser falar, pode ficar à vontade. Eu não lembro, mas não era tipo o fato da gente ver alguma coisa que a gente gosta de comer, não era alguma coisa assim, tipo esse estímulo? Eu não lembro, prof, desculpa. Eu estava no outro. Prostaglandina, também não lembro. Hã? Eu não lembro se é a prostaglandina, eu não lembro. Não lembro. Muito bem. Vocês estão me saindo muito bem, sabia?
Quem controla a secreção de gastrina é o pH gástrico. pH gástrico. Quando o pH gástrico chegar a 3, ele bloqueia a secreção de gastrina. Essa informação, gente, é importante, tá? Guardem isso, tá? Porque a gente vai ver outras consequências disso, ok? Então, a gastrina, tá? Ela é inibida com o pH 3. Então, toda vez que o pH fica muito ácido, né, que chega a 3 ou abaixo disso, para a secreção dela. E por que para? Porque aí o nosso organismo entende se o pH já está ácido, eu não preciso ter mais a gastrina, né? Porque aí eu vou ter, aí depois, mais produção ainda de ácido. Então, é por isso que é bloqueado a secreção. Tudo bem? Então, quem interrompe a secreção de gastrina é o pH 3. Tudo bem? Era isso que vocês iam falar, não é? Obviamente, professor. Com toda Mas é certeza. claro. Eu tenho certeza disso. Muito bem. Gente, as células epiteliais da superfície secretam, então, o muco e o bicarbonato, né? Muco e bicarbonato formam, então, essa barreira da mucosa gástrica, que a gente já falou bastante sobre ele. Muito bem. Aqui é só uma exemplificação, né, da célula parietal, né, para a gente ver da onde vêm esses constituintes, né? Nós temos aqui o potássio, né, que sai, o potássio entra, tudo bem. Nós temos uma ATPase aqui, a formação de ATP, ADP, mais o fosfato inositol, isso aí depois a gente fala disso. Nós temos o CO2 mais água, que através de uma enzima, a anidrase carbônica, vai formar o ácido aqui dentro, e esse ácido será dissociado, hidrogênio e o bicarbonato. O bicarbonato vai para o sangue, e o cloro que está no sangue vai para a célula. E aí, esse hidrogênio vai para o lúmen da glândula, né, junto com o cloro, e os dois aqui vão formar o nosso ácido. Tá? Essa bombinha aqui que leva o hidrogênio para fora, tá? É uma bomba, tá? Que traz o potássio e leva o hidrogênio. É chamado de bomba de prótons, ou bomba protônica, tá? E é essa bomba aqui que hoje é um dos principais alvos para inibir a secreção ácida gástrica. Ok? Muito bem. Professor, e a bomba de baixo ali? Essa daqui? Aí Não. é de elétron ou não tem nada a ver? Não, aqui não tem nada a ver, tá? É apenas a bombinha, né? Que ela aqui, a realidade é um SimPort, onde ele faz a troca, o bicarbonato pelo cloro. Beleza, prof. Mas nós não temos nada que interfira aqui, tá? A gente só consegue ter a interferência nessa bomba. Tá? Muito bem. A gênese de úlceras pépticas.
Então, infecção da mucosa gástrica por H. pylori. A gente acabou de comentar sobre isso, né? É uma das principais causas hoje de úlcera, a presença da Helicobacter. Desequilíbrio entre agentes agressores, como ácido, pepsina, bile, são substâncias ácidas, são substâncias que vão digerir, né, as proteínas, e a pepsina, ela acaba digerindo a própria célula, porque ela não sabe reconhecer a nossa célula. Então, se tiver lesão e tiver a pepsina, ela vai lesionar mais ainda. E os agentes protetores de mucosa? O muco é um protetor, o bicarbonato é um protetor, prostaglandinas é um protetor e o óxido nítrico também é um protetor. O muco a gente já falou, o bicarbonato, a prostaglandina, o óxido nítrico, por que ele é um protetor? O que o óxido nítrico faz, gente? Vocês sabem? Independente do estômago, o que o óxido nítrico é? Bom, não vamos ficar perdendo muito tempo, né? O óxido nítrico é um potente vasodilatador. Assim como as prostaglandinas também são vasodilatadoras. E essa vasodilatação, gente, ela é importante, principalmente nesses capilares aqui, para quê? Para retirar o excesso de hidrogênio, tá? Então, tanto as prostaglandinas quanto o óxido nítrico, tá? Eles levam a vasodilatação, essa área, e removem esse excesso de hidrogênio. Por isso também que quando você inibe as prostaglandinas, você acumula mais ácido, tá? Por falta de vasodilatação. Ok? As úlceras gástricas, que se localizam no corpo gástrico e simultaneamente no duodeno, então úlcera gástrica tipo 2, bem como aquelas localizadas na região pré-pilórica, apresentam alterações da secreção ácida semelhantes àquelas observadas nos pacientes com úlcera duodenal, frequentemente acompanhadas de níveis elevados de pepsinogênio. Então, as úlceras, tanto a úlcera gástrica, úlcera duodenal, úlcera pré-pilórica, tá? As alterações gástricas são semelhantes, né? Praticamente a mesma coisa. E normalmente vem aí acompanhada de um nível elevado de pepsinogênio. E se tem um aumento de pepsinogênio, gente, você vai ter também um aumento de pepsina. E se você já está com uma úlcera e tendo aumento de acidez e aumento de pepsina, você vai piorar mais ainda. Exatamente isso. Exatamente isso. Ok? Então, é isso que vai gerar aí o agravamento da úlcera. Úlceras que se localizam no corpo ou fundo do estômago são as úlceras tipo 1, estão associadas a menor secreção ácidas, acompanhado ou não da diminuição da densidade de células parietais, alterações que têm sido atribuídas à pangastrite, decorrente de infecções por H. pylori.
Então, úlceras já localizadas no corpo ou fundo, provavelmente, tá, você vai encontrar aí a H. pylori. E isso daí, o médico, quando faz a endoscopia, apesar que ele tem já que fazer, né, a biópsia e tal, mas ele já consegue visualizar, tá, se vai ter ou não úlcera e qual a área que está localizada essa úlcera. E conforme a localização dessa úlcera, tá, e aí então você já vai ter uma noção, tá, de que e da onde se há ou não presença de H. pylori. Tá? E aí, então, ele já vai lá naquela área e ele pega lá aquela área como a biópsia para a pesquisa da H. pylori. Vale mencionar que a bactéria induz a liberação de vários componentes, como COX-2. Lembra que eu falei da COX-2? Aonde é que a COX-2 ela está, gente? Principalmente, que eu falei? Vocês estão com amnésia, né? Eu entendo isso. COX-2 está presente no processo inflamatório. Então, veja, a bactéria, ela induz a produção de uma COX-2, que vai o quê? Gerar uma ação inflamatória, tá? O que pode comprometer a integridade da mucosa pela formação de outras substâncias pró-inflamatórias, como a produção de reativos do oxigênio. Então, veja, H. pylori, além dela estar lá corroendo aquele muco e outros fatores, ela vai estar também induzindo aí a um processo inflamatório, tá? Um processo inflamatório. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Tudo. Muito bem. A redução da secreção do odenal e bicarbonato e de muco resultante de infecções torna a mucosa do odenal permeável e suscetível à ação de íons hidrogênio, favorecendo sua substituição por mucosa gástrica metaplásica. A bactéria da mucosa do estômago migra e coloniza as áreas de metaplasia gástrica do duodeno, onde estimula a resposta inflamatória local, predispondo à formação de um nicho ulceroso. Então, veja, o duodeno, gente, ele não tem a proteção, tá, que nós temos no estômago. Tá? O duodeno, ele não tem o muco citoprotetor, mas ele tem o bicarbonato, né? O bicarbonato que vem lá, principalmente, pancreático, para neutralizar o quimo, na hora que ele entra no duodeno, se esse quimo vem muito ácido. Então, muitas vezes, né, essa falta do odenal de muco e de bicarbonato pode propiciar aí a migração, né, de células gástricas para essa área
para tentar resolver essa hiperacidez, né? E aí você pode, então, formar aí células metaplásicas, né? Que são células gástricas em uma área que não é gástrico, é duodeno, né? Então você tem uma metaplasia, né? E você pode colonizar essa área também com H. pylori. E aí você vai desenvolver aí uma área também ulcerosa, tá? Por isso que é muito importante os fatores de proteção, né, para neutralizar o excesso de ácido, para que o quimo ele não fique muito ácido. A hora que ele penetra no duodeno, ele já tem uma neutralidade para exigir menos do duodeno a presença de bicarbonato, para neutralizá-lo. Então, quanto menos ácido ele for, melhor. Sinais e sintomas. São vários os sinais e sintomas que nós percebemos quando alguma coisa não está devidamente certa, né, a nível gástrico. Você pode ter um sangramento a nível gastrointestinal. Esse sangramento ele pode ser um sangramento agudo, ou ele pode ser um sangramento crônico, né? Você pode ter hematese ou bilema, né? Você pode perder aquele sangue, né, pelas fezes, né? Ele fica meio escurecido, marrom, né? Então, a presença desse tipo de sangue é preocupante, precisa ser investigado. Ou quando você tem algum vômito, que também você tem essa presença de sangue, precisa ser investigado rapidamente. Perda de peso involuntária e progressiva. Então, você está perdendo peso, você não está conseguindo, né, digerir bem a alimentação. Vômitos persistentes. O vômito é um sinal de irritação gástrica, né? Por isso que quando você bebe muito, você tem aquela dor de estômago, você perde aquele muco que agride, né, a mucosa gástrica, você vai ter vômito. Tá? O vômito é pela irritação gástrica, estimula as vias colinérgicas, estimulando o vômito. Paciente com anemia por deficiência de ferro, né? Você não está conseguindo ter uma boa absorção. Massa epigástrica, né? O médico, a hora que palpa, ele percebe, né, que existe alguma coisa lá. Então, pela palpação, pelo exame, ele já pode evidenciar. A doença péptica ulcerosa prévia e história familiar de câncer gástrico. Então, isso também precisa levar em conta, tá? O histórico familiar, tá? Isso aí é importantíssimo, tá? Ou eu já tive uma úlcera, eu já tive a gastrite, então isso precisa ser passado para o médico. Dispepsia. Então, o indivíduo está com má digestão, né? Você sente que você não digere bem, né? Ou quando, vamos supor, você come um pouquinho só e você já se sente, né, completamente cheio, né? Isso é falta de contratilidade, é uma atonia gástrica, né? A gente pode tratar isso com outras coisas, a gente vai falar disso. Pirose. A pirose é o que a gente chama de azia, né?
aquele excesso de ácido, sempre parece que tem um maçarico, né, aqui dentro, né, queimando tudo. Né? Isso é a pirose. Regurgitação, você come, você sente, está sempre querendo voltar. Náusea, vômito, saciedade precoce. Comeu um negocinho, já perde a fome. E também a eructação excessiva. Né? Alguém sabe o que é eructação? A gente, desculpa, o professor deixou Oh, Jesus! Desculpa, gente. Vocês sabem o que é eructação? Não. Eu não sei, prof. Não? Eructação é o arroto. Né? Aqueles gases que voltam. Né? Então, essa eructação excessiva, quando se começa, né, tem muito aquele arroto, né? Isso aí também é um sinal de dispepsia, algum sinal de alteração da digestão. Tá? Isso aí. Professor, Oi. se você passa, tipo, muito tempo sem comer, mas assim, muito tempo mesmo, tipo, questão de ficar alguns dias sem comer e quando come, come bem pouquinho. Com o tempo, você pode vir a ter uma dispepsia ou não? Eu não entendi bem a pergunta. Como, quando... Que nem, tipo assim, eu tenho um amigo que ele teve depressão, ele ficou muito tempo, tipo, ele ficava dias e dias e dias sem comer, e, tipo, ele começou a ficar com esses sintomas, Sim. entendeu? Aí eu queria saber se, tipo, devido a isso, você pode gerar uma dispepsia. Com certeza. Com certeza. A falta de alimentação leva, sim, tá? Porque você começa a ter a produção de hormônios, né? Porque o que você precisa ter em mente que a secreção, o ácido, essas coisas, ela também é influenciada pelos órgãos sensoriais. Às vezes você está sem comer, tal, né? Você tem fome, mas daí uma hora você pensa, uma hora você sente o cheiro, uma hora você me deu, você pode ter essa produção de ácido gástrico. E o jejum prolongado, entendeu? Vai levar a problemas gástricos, com certeza. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Dá para ouvir? Sim. Pessoas que apresentam, tipo, transtorno alimentar, tipo, bulimia nervosa, tendem a ter, tipo, uma maior tendência pelo fato de, tipo, provocar o vômito todo, sei lá, com frequência? Tendem a ter, tipo, uma tendência maior a ter problemas gástricos, essas coisas? Então, essas pessoas com transtorno, né, e que provocam, né, por si mesmo o vômito, né? Come, vai lá e vomita, não é isso? É isso que você está perguntando, não é? Isso, nesse caso de transtorno. Então, isso daí, tá? Você vai ter, sim, problema, mas não tanto gástrico. Você vai ter problema esofágico, tá? Você pode vir a ter esofagite, principalmente, tá? Por quê? Porque você está estimulando aquele conteúdo gástrico que já está com ácido, tá? A passar por uma área que não tem a proteção. O esôfago, tá? Ele não tem o muco também que protege. Então, quando você estimula com frequência aquele vômito, a passagem daquela substância ácida, tá, constantemente pelo esôfago, você vai acabar tendo um problema
esofágico, tá? E aí existem várias coisas, né? Que o próprio refluxo leva à mesma coisa, né? Problemas esofágicos, tá? Tem o esôfago de Entendi. Barré, há várias outras coisas, Uhum, ok. ok? Então, tudo isso daí são sinais e sintomas. Muito bem. Só falar só um pouquinho. Essa eructação aí, gente, nós temos que evitar, tá? Evitando aí o uso, né? Vamos supor, comer muito rápido, né? Comer com excesso de líquido, principalmente líquidos com gás, né? Refrigerantes, essas coisas, né? Que estimulam muito a eructação. Ok? Tudo bem. Muito bem. Gente, aí existem os antiácidos. Né? Antiácidos são preparações farmacêuticas, né, com o objetivo de neutralizar o ácido gástrico. Tá? Para que aquele ácido gástrico não promova irritação, não promova erosão e não cause aí uma gastrite, uma úlcera. E por muitos anos, né, esses antiácidos foram a salvação, né, de quem tinha gastrite, de quem tinha úlceras, né? Até por volta da década de 70, úlcera, tá, se tratava com cirurgia. Você tem que fazer cirurgia gástrica para tirar uma úlcera. Então, você imagine só o transtorno, né? Você teve que abrir para tirar uma úlcera. Aí depois disso começaram a aparecer aí os fármacos, né, para tratamento, e graças a Deus a gente não usa mais isso. Então, os antiácidos, eles eram importantes para isso. E são utilizados até hoje como paliativos. Antiácidos são apenas neutralizadores de ácido. Não resolvem nada, não curam nada, são paliativos. Ok? E entre esses esses antiácidos, né, nós temos dois íons aí importantes que nós mais utilizamos, o magnésio e alumínio. Nas preparações de hidróxidos, né? Então, nós temos o hidróxido de magnésio e temos o hidróxido de alumínio. E esses dois hidróxidos são os mais utilizados. Muito bem. Nós temos algumas preparações à base destas substâncias, como o trisilicato, que contém altas concentrações de sódio, né? Então, ele é muito bom, né, o trisilicato, mas essa alta concentração de sódio do trisilicato precisa tomar muito cuidado em pacientes com restrição ao sódio. Que tipo de paciente que tem que ter restrição ao sódio? Aquele paciente que faz uso de diuréticos, o hipertenso, o insuficiente cardíaco, o insuficiente renal, né? Então, essas pessoas não podem fazer uso do trisilicato, porque contém muito sódio. O hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio são os mais utilizados hoje, tá? São os mais. São substâncias
alcalinas, né, que neutralizam o ácido gástrico e não são absorvidos. Eles não passam para a circulação. Quando passam, muito pouco, de forma insignificante. Tá? Então, a ação deles se restringe a nível do estômago e depois intestino e é eliminado pelas fezes. O hidróxido de alumínio, tá, se combina ao fosfato, o TGI, e aumenta a eliminação desse nas fezes. Um minutinho só, gente. Tá tocando? Eu estava tocando e a Bia saiu com ele. São os dois, ela saiu. Um ela me deu, que é o meu. Não, Tava então- tocando. Era o outro que tava tocando. Da loja. O da loja. Esses hidróxidos, tá, eles são importantíssimos, os mais utilizados hoje, justamente por isso, por não serem absorvidos, ter uma ação localizada. Tem uma coisa, o magnésio, ele tem um efeito laxante. E o alumínio, constipante. Constipante. Então, um solta, o outro prende. Né? Eles existem, tá, em sua forma individual. Somente o hidróxido de magnésio, somente o hidróxido de alumínio. Mas, na sua grande maioria, as preparações farmacêuticas, principalmente o de uso comercial, eles vão sempre estar associados hidróxido de magnésio com hidróxido de alumínio, que é justamente para neutralizar esse efeito constipante e laxante. Certo? Tem uma forma aí que é muito conhecida, né? O famoso leite de magnésio. Ouviram falar já? A conhece? Já ouvi falar. Já, prof. Leite de magnésio é o hidróxido de magnésio. Tá? Ele é um antiácido. Então, se você tomar uma colherzinha dele, é antiácido. Se tomar duas, é um laxante. Ok? E o alumínio também tem a sua preparação única, só de alumínio. Mas aí tem que tomar o cuidado no uso, principalmente em pessoas ressecadas, né? Porque aí vai dar mais constipação ainda. Tá? Então, por isso que o ideal é sempre associar. E ele já vem associado. Tá? Deixa eu aproveitar e já falar aqui. Os antiácidos, principalmente o bicarbonato e sódio, eles liberam muito dióxido de carbono, que estimula a liberação de gastrina. E aí, que estimula a liberação de ácido. E aí você veja o ciclo vicioso, né? O bicarbonato, ele é um excelente antiácido. Só que nós não devemos utilizá-lo como medicamento, como fármaco. Por quê? Porque o bicarbonato, ele é absorvido. E ele pode gerar aí uma alcalose, né? Por isso deve ser evitado em tratamento prolongado. Mesmo não sendo prolongado, você deve evitar, tá? O bicarbonato
e deve ser evitado como forma de tratamento antiácido, porque ele é absorvido, ele tem um efeito sistêmico, tá? E além dele gerar muito mais a liberação de óxido de carbono, o que vai gerar a liberação de gastrina. Deixa eu ver se está aqui. Não. Então deixa eu falar aqui. Dimeticona. Vocês conhecem dimeticona? Não Vocês conheço. conhecem? Não, prof. Sim, professor. Sim, professor. O que é a dimeticona? Ela é um antigases. Isso, é um antiflatulento, né? A dimeticona. E vocês vejam bem, o bicarbonato, eu não falei aqui que os antiácidos liberam dióxido de carbono? O que é o dióxido de carbono? É um gás. Quem usa, tá, muito antiácidos tem uma produção maior de gases. Tá? E algumas pessoas passam a ter flatulência, né? Que é a formação de flatos, que são as bolhas de gases. E essas bolhas de gases, elas distendem a parede intestinal, e quando você distende a parede intestinal, você estimula a contração intestinal, levando a cólicas. Por isso que quando se tem, né? Por isso que quando se tem gases, se tem dor. Se tem aquela dor, acho que eu estou com gases, né? Tá doendo. Por quê? Por causa dos flatos que distendem a parede gástrica, promovendo dor, contração e dor. Muito bem. Se você observar nas preparações farmacêuticas comerciais aí, né, que tem as drogarias, se tem alguém que já trabalha ou que faz estágio, você pode observar. Você vai ver lá Simeco Plus, Simeco e Simeco Plus. Riopan Plus. Algumas preparações, né, Milanta Plus, vem com essa denominação Plus. Esse Plus quer dizer que aquela preparação original está com algo a mais. Ok? Muito bem. Esse algo a mais, nessas preparações, é a dimeticona ou a simeticona, que é a mesma coisa, né? Um antiflatulento. E por que isso? Justamente para combater esse excesso de gases. Tá? Para combater essa flatulência. Tá? O bicarbonato é um dos que mais geram flatos. Que mais gera flatos. Agora, o bicarbonato, gente, ele é bastante utilizado na indústria de alimentos, né? Doces. A gente não usa como antiácido, tá? Apesar de ter aí, né? Mas a gente usa, mas é usado muito na indústria. E principalmente no cappuccino, né? O cappuccino que tem o bicarbonato, como aquele, deixa eu fazer a propaganda agora, né? Aquele Três Corações, que é muito gostoso, né? Você coloca ele, aí você tem que pôr o leite quente, né? Leite bem quente, porque aí ele reage com o bicarbonato, e é o bicarbonato que dá a cremosidade do cappuccino. Tá? Quando você faz cappuccino em casa, né, tem gente que faz, você deve pôr uma colherzinha de sobremesa, né, de
e bicarbonato junto com aquela massa toda, com aquele pó todo, tá? E com leite quente ele vai ficar bem cremoso, viscoso. Isso que fica mais gostoso, né? Só que depois você já sabe, né? Vai dar a flatulência. Tá? Você vai andar aí a propulsão. Certo? Beleza? Parece justo. Vale a pena. É muito gostoso, né? Cappuccino. Muito bem. E existe outros antiácidos, gente, que não está aqui, mas vale a pena a gente comentar, à base de carbonato. Os carbonatos de cálcio. O carbonato, ele é uma base, tá? Ele é um antiácido. Existem algumas preparações de bicarbonato, tá? Existe. Só que, desculpa, de bicarbonato, de carbonato. Só que, vamos lembrar de uma coisinha. Se é carbonato de cálcio, ele é rico em cálcio, né? Ele é uma base? É uma base, tudo bem, mas ele é rico em cálcio. Vocês lembram quando nós falamos da célula parietal, dos receptores lá da célula, o receptor G, o receptor da prostaglandina, o M1, H2, lembram? Sim. Quais eram as vias de estímulo da bomba de prótons que gerava a produção de ácidos? Vocês lembram? As vias? Era... Ó. O que é? É o cálcio. Certo? Uma via, a estimulatória e a inibitória, é dependente de AMP cíclico. O AMP cíclico aumenta a produção de ácido. E a gastrina e a acetilcolina, as vias são dependentes de cálcio. Então, quanto mais cálcio eu tiver, maior secreção de ácido, maior estímulo para a produção de ácido. Então, justifica eu utilizar um carbonato de cálcio para neutralizar o meu excesso de ácido? Não justifica. Eu neutralizo na hora, mas depois eu vou ter uma hipersecreção. É a mesma coisa do leite que eu falei para vocês, lembram? Quando a pessoa está com aquela queimação, azia, toma leite. Realmente, o leite é alcalino, só que o leite é rico em cálcio. Que na hora ia melhorar, mas depois ia piorar de novo. Exatamente. Então, esses carbonatos é a mesma coisa. Ok? Tudo bem? Bom, tem mais um tipo de antiácidos que é bastante utilizado. Aí, que são os citratos. Citrato de sódio, principalmente. E o citrato, ele é efervescente. Efervescente. Então, a hora que você toma aí, né, um sonrisal, um sal de fruta, né, ele é um antiácido à base de citrato. Mas efervescência gera o que, gente? O que leva à efervescência? O arroto, eructação. Exatamente isso. Entendeu? E aí você começa a ter uma dispepsia, tá? Então, são coisas que nós temos, tá, no mercado que é usado? Né?
mas não justifica o uso deles, tá? Por isso que eu digo, o melhor antiácido é os hidróxidos associados, hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Ok? E de preferência os hidróxidos plus, né, que vem associado a dimeticona. Tudo bem, gente? Tudo bem, prof. Muito bem. Gente, eu falei muito hoje. O nosso próximo assunto já está em nossa próxima aula. Tá? Apesar de ser 10 para as 11, eu vou parar aqui, tá? Tudo bem. Eu só vou fazer a chamada que eu tenho que fazer a chamada nesse tempinho. Muito bem, gente. Annalise. Annalise? Ana Luísa. Ok. Ana Maria. Presente. Beatriz. Beatriz Akemi. Ela não está, né? A Beatriz Oliveira. Ela está aqui. Bruno. Presente. Carolina. Presente. Ok. Cecília. Presente. Cristina. Presente. Daiane. Presente. Flávia. Ok. Gabriel. Presente. Gabriela. Ok. Gabriela Stephanie. Presente. Giovana. Presente. Graziela. Prof, eu acho que tem outra Giovana antes de mim. Não sei se você... Eu acho que você pulou. Giovana Pepicelli. Giovana Roque e Giovana Pepicelli. Tá presente. Tá ok. A Graziela. Sou eu. Presente. Isabela. Isabela Beatriz. Aparecendo aqui. Lucas. Lucas. Luma. Presente. Maria Eduarda. Presente. Mariana. Mariana. Eu acho que é Marina, né? Presente, a Marina. Calma. Luma é Maria Eduarda. Aí. Maria Mônica. Presente. Maria Mônica. Tá. Marina Carvalho. Isso, presente. Isso. Mateus. Presente, professor. Mateus Del Claro.
Del Claro não está. Matheus Del Claro, Del escuro hoje. É deu caro, professor. Por Deus. Então deu barato hoje. Mel. Presente, professor. Mel tá aí. Natália. Ok. Natália Batista. Ok. Raquel. Presente. Rayane. Presente. Tayane. Presente. Thaís Cavalcante. É isso? Tá bom, modelo novo. Tá bom. Thaís Cavalcante. Não. Tainá. Presente. E Vitor. Ok. Muito bem, gente. Feito. Até semana que Obrigada, vem, professor. prof. Pessoal, boa Até semana. que vem. Até a semana que vem, se Deus quiser. Abraço para você. Professor, posso só fazer uma pergunta? Sim, lógico. É só para confirmar, na verdade. O anti-inflamatório que age no COX-2 também inibe a COX constitutiva, que aí inibe prostaglandina, que inibe a produção de muco e produz mais ácido. E exatamente isso. É isso? Isso aí, exatamente isso. Tá bom. É porque eu achei que eu tinha anotado errado. É exatamente isso. Obrigada, professor. Tchau, Não, tchau. Até a próxima Colocar o aula. slide, viu? Por favor. Oi? Ah, o slide, né? Isso, coloca lá, por favor. Ok. Ok, pessoal. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, igualmente.